Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 24 de Kislev, 5784, a contar da criação. 7 de dezembro de 2023, a Era Comum, a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, suas reflexões, seus ensinamentos, para que nós possamos cada vez mais termos um equilíbrio entre o espiritual e o material, o mundo visível e o mundo invisível. Ou seja, dessa forma mantermos de fato um equilíbrio entre o nosso agir de forma espiritual e o nosso agir de forma secular, né? O mundo secular exige cada vez mais de cada um de nós um comportamento espiritual para trazer equilíbrio. Quando esse equilíbrio ele é afetado e vem o desequilíbrio, é onde que você contempla muitas barbaridades por aí afora vai. Ou seja, foi violado o equilíbrio entre o espiritual e o físico. E aí acontecem muitas barbaridades, crueldades e por aí afora vai. Por isso que a nossa luta é uma luta constante, de nós trazermos mais luz divina, mais presença divina, para podermos manter esse equilíbrio. Então há uma grande responsabilidade para com cada um de nós dentro desse aspecto. Ou seja, a partir do momento em que você abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos ter consciência que não é uma coisa de brincadeira, não é uma coisa que você vai levando aí de barriga, como diz o outro, que significa levar de qualquer jeito. É um compromisso, há uma seriedade nisso daí, porque Deus está presente, sem sombra de dúvidas, em todas essas questões. Então, por isso, amados, né, nós estamos aí até o pôr do sol, nós estamos aí à véspera, né, de Hanukkah, a festa da luz, né? Normalmente fala a festa das luzes por causa das luzes da Hanukkah, né? Mas quando se fala assim a festa da luz, é porque nós vamos transcendendo realmente a Hanukkah com seus 9 braços e as suas 9 luzes, né? Quando se fala a luz, Hanukkah, a festa da luz, que significa que a luz divina prevaleceu. E um grande milagre de Hanukkah não está concernente à vitória militar. A vitória militar foi um grande milagre? Sim, foi um grande milagre, porque os fracos venceram os fortes, os poucos venceram os muitos. Um pequeno, insignificante e mal qualificado exército, comandado pelos macabeus, Hashmoneus, venceu um grande exército. Esse grande exército ele era formado pelos sírios e os gregos. Era em torno, segundo os nossos mestres, em torno de 40 mil soldados, né? E esse exército pequeno, mal preparado, mal estruturado, ele era composto em torno de 12 mil, comandados pelos macabeus. Então, por isso, o pouco venceu muito. Os pequenos venceram os grandes, né? E isso, sem sombra de dúvidas, foi um grande milagre? Sim, foi um grande milagre. Mas o milagre maior do que este foi o milagre do azeite, que aconteceu exatamente no Beit HaMikdash, né? Onde uma ânfora que dava apenas para um dia, que estava a única ânfora não contaminada pelos sírios e gregos, né, os Seleucidas e companhia limitada, que não estava contaminado, que era para durar apenas um dia. O grande milagre aconteceu, o maior milagre do que a guerra, a vitória militar, né? Ficou durante 8 dias consecutivos acesa, né, as luzes da menorá no Beit HaMikdash. Então esse grande milagre, o milagre do azeite que se multiplicou, né? Então é esse enfoque aí. E por isso, amados, a festa de Hanukkah
ela vem dar um belo puxão de orelha em cada um de nós. Sabe por quê? Porque se você não confia que a luz vence as trevas, se você não confia que o bem vence o mal, se você não confia que você é uma bênção e que todo o resto é resto, por assim dizer, e portanto você está debaixo da graça e da bênção de Hashem, se você não confia nisso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa realmente, à semelhança dos macabeus e desses poucos 12.000 soldados, diante de 40.000 soldados inimigos, certo? Eles permaneceram inabaláveis na sua emuná e no seu bitachon, na sua fé e na sua confiança em Deus. Você está vivendo uma guerra. Você ainda não se certificou disso? Você está vivendo uma guerra diária. Ela não para. Você ainda não se apercebeu disso? Você ainda não se apercebeu que os sírios e os gregos continuam, entre aspas, lutando contra você? Ou seja, procurando tirar você da presença divina. Então, a festa de Hanukkah, ela vem dizer o seguinte para você: se você está na luz de Hashem, você não tem motivos para ter medo. Você não tem motivos para se atemorizar, estar vivendo em um terror. Muito pelo contrário, se você está na luz de Hashem, é para você viver em shalom, em paz, em harmonia, em tranquilidade. E por isso, nós temos aí uma grande diferença entre Haman, nos dias de Esther e Mordecai, e nós temos uma grande diferença com o mundo helenista, dos gregos e sírios, que se somaram para fazer uma guerra contra o povo judeu, não para exterminá-lo. Haman, nos dias de Esther e Mordecai, queriam exterminar o povo judeu. Mas aqui, os gregos e os sírios, eles não queriam eliminar o povo judeu. Eles queriam eliminar a sua visão espiritual. Queriam eliminar a sua consciência de Deus. Queriam eliminar a sua emuná e o seu bitachon, a fé e confiança em Deus. Então o propósito deles não era guerrear e exterminar o povo judeu. Muito pelo contrário, era fazer com que eles viessem assimilar a cultura grega, viessem assimilar os costumes gregos. Você pode ficar com o seu Deus, mas não custa nada você ter os nossos costumes. E é por isso, amados, que a festa de Hanukkah, ela traz para nós realmente a divisão entre luz e escuridão, entre o bem e o mal, entre a consciência divina e a não consciência divina. Então, Hanukkah tem muita coisa para nós aprendermos. E a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos entrar na primeira noite de Hanukkah, onde vamos acender a primeira chama de Hanukkah. E teremos, a contar do pôr do sol de hoje, nós teremos 8 noites completas para podermos acender noite a noite. A primeira chama, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a 8ª chama, numa ordem crescente, que mostra exatamente a nossa jornada. Antes nós não sabíamos nada, vivíamos na nossa vã maneira de viver, entre aspas, o que achávamos certo dentro de uma religiosidade. Mas depois que nós começamos a pesquisar, estudar e descobrir realmente as questões essenciais da verdade, então o que aconteceu? Nós percebemos que de fato nós precisávamos tomar um passo a mais, um passo mais decisivo. E aí onde que nós somos para frente. E a luz, ela vem mostrar o caminho que nós temos que trilhar. E uma das questões que nós encontramos com o Rambam Maimônides em Mishneh Torah, sobre o Sefer Hamadá 2,
que nos fala sobre questão de idolatria. Daqui a pouco nós vamos ler algumas questões aí. Vem trazer para nós exatamente a visão de que nós não podemos nos associarmos com a idolatria. Porque associar com a idolatria é tirar a nossa consciência de Deus. Era o que os gregos queriam. Eles falavam para os judeus: não tem problema de vocês acreditarem no seu único Deus, não tem problema. Vocês podem ficar com o seu Deus, nós ficamos com nossos deuses. Vocês podem ficar com o seu Deus e vocês podem tranquilamente assimilar, absorver os nossos usos e costumes. Não tem problema você ficar com o seu Deus. Isto é assimilação, é tirar a consciência divina e o nosso Avodah Hashem, o nosso serviço a Hashem. E é onde que esta aparência de, entre aspas, de piedade, bondade dos gregos, na realidade estava chamando o povo judeu, e alguns cederam à pressão, de fazer uma associação a Avodah Zará, que é o serviço à idolatria. Ou seja, os gregos estavam dizendo para o povo judeu: vocês não precisam negar o seu Deus, mas não custa nada você servir os nossos usos e costumes dentro da nossa idolatria. E aí que está o perigo. Por quê? Porque a pessoa cai no conto ou no canto da sereia, por assim dizer, fala: não, eles não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem. E você acaba se associando com os idólatras. E aí você aos poucos vai perdendo a consciência divina do único e verdadeiro Deus. E você começa a assimilar a Avodah Zará, o serviço da idolatria. E aí você vai cada vez mais para baixo e não para cima. Então, amados, Hanukkah é algo esplêndido para os nossos dias, porque nós estamos vivendo dias tenebrosos em que a aparência da piedade, entre aspas, que é uma aparência da falsa piedade, onde palavras mansas, boas, bonitas, etc. e tal, e principalmente nesta época em que o mundo vive dentro da sua festividade natalina, com as suas bonitas e maravilhosas mensagens, muitas vezes aquele que está no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, os Benei Noach, os não-judeus que abraçaram esta fé monoteísta, acabam caindo, como de lá do meio veio, acaba caindo naquela questão muitas vezes: mas o que tem isso? Não tem problema nenhum. Afinal de contas, o que tem de mais comer um panetoninho, O que tem de mais participar de uma ceia natalina, etc. e tal. E é tudo serviço à idolatria. Tem muito a ver com isso, sim. Vejam bem, amados, que o nosso Maimônides, um dos grandes e célebres comentaristas, da Torá, então ele nos fala, ele nos conta nesse seu livro, Sefer Hamadá 2, nos fala sobre a questão da Avodah Zará, que é o serviço à idolatria. Então, nas leis de veneração de ídolos e estatutos dos povos pagãos, então nós temos ali vários itens que vai falando sobre o perigo da idolatria e a questão de não nos associarmos realmente à idolatria. Por exemplo, o item 8 diz: não fazer imagens nem mesmo decorativas da idolatria. Então você não pode ter nenhum tipo de imagem dentro da sua casa. Aí você fala assim: mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, não tem nenhuma imagem de ídolo na minha casa. Mas se você tem uma imagem ou um enfeite natalino, você está na idolatria. Entendeu? Então é por isso que precisa ter a consciência divina, a mentalidade judaica do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? O item 9 diz assim:
não arregimentar outros para a prática da idolatria. Então é proibido alguém conduzir outras pessoas à idolatria. Sobre esta pessoa ou estas pessoas pesa realmente um veredito sobre ela, ok? O item 14 diz assim: não ter afeição, né, por quem incita à idolatria. Uma pessoa que ela incita à idolatria, não é para ter afeição com ela. Por quê? Porque a idolatria é tudo aquilo que é contrário à vontade do único e verdadeiro Deus, ok? O item 30, destruir idolatrias e todos os objetos feitos para esta finalidade, né? Não usufruir da idolatria de todos os seus objetos de adoração, né? Então, são itens que precisam tomar cuidado, né? O item 33, né? Não estabelecer pacto com idólatras. O item 34, não apoiá-los. Item 35, não permitir que eles se estabeleçam em sua casa, na sua terra, etc. e tal, ok? Então são alguns itens para se observar dentro desse aspecto aí. Uma outra questão que nós temos aqui, né, no capítulo 7, deixa eu me localizar aqui. Capítulo 7. Opa, perdi a marca aqui, mas nós vamos achar. Espera aí que a gente acha. Oi. Estamos chegando lá, pessoal. Então, vejam bem que a prática, nesse sentido aqui, da idolatria, ela é muito séria. Por quê? Porque quando nós caímos no pecado da idolatria, nós negamos de fato a essência do único Deus. A pessoa pode até dizer, não, eu creio no único Deus. Mas quando ela está participando da idolatria, ela está negando a eficácia, a essência do único Deus. Ou seja, ela está somando, né, ao único Deus outros deuses. E como diz, né, tanto a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como também os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os salmos, né, eles falam bem claro, né, principalmente o profeta Isaías, né, ele fala de forma bem clara, no capítulo 43, versos 9 a 11, né, Deus falando pelo profeta, né, fora de mim não há Deus e nem Salvador. Então, quando a pessoa ela se associa à idolatria e a um outro Salvador, ela está negando a eficiência e a essência do único Deus. Então, por isso que Deus ele trata realmente com muita seriedade a questão da idolatria, onde que nós precisamos tomar cuidado aí. E no capítulo 7, no capítulo 7 e no verso 15, diz assim, é proibido, né, usufruir realmente de tudo aquilo que é concernente à idolatria. A lei da Torá proíbe usufruir de tudo o que for encontrado em templo idólatra, até água ou sal, né, comida, bebida, etc. e tal. Então é proibido, porque estas coisas elas estão associadas à idolatria. Então vejam bem, amados, que esta época de Hanukkah é uma festividade bíblica, né, que foi introduzida pelos sábios depois desses acontecimentos dos Macabeus, onde os gregos e os sírios tentaram de todas as formas fazer com que o povo judeu viesse a ter assimilação daquilo que é idolatria e paganismo, certo? E aí então pelos sábios foi introduzida a festividade de Hanukkah, né, para todo o sempre, ok? Então a festa de Hanukkah ela vem trazer exatamente essa questão da consciência divina, onde de fato nós precisamos tomar cuidado,
O chamado, a festividade natalina, ela surgiu muitos tempos depois de Hanukkah. E aqueles que inventaram a questão de Hanukkah, né, Constantino e os seus sacerdotes, né, eles colocaram a festividade de Hanukkah exatamente próximo, a festividade natalina, próximo da festividade de Hanukkah, para dar uma falsa imagem, uma falsa mensagem para os povos e as nações, que a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, e a festa natalina é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Em absoluto, não é a mesma, não tem absolutamente nada a ver festa de Natal com a festividade de Hanukkah. Tanto é que um dos alimentos principais nas mesas das festas natalinas é o porco. E os gregos, eles levaram um porco dentro do templo para sacrificar, violando completamente o templo de Hashem em Jerusalém, porque o porco é um animal imundo para o povo judeu. E eles fizeram isso, entendeu? Então, analisando friamente os itens das festividades natalinas, você vai encontrar praticamente nada que seja puro aos olhos de Deus. E aí é que está a questão onde que nós precisamos tomar cuidado com a aparência de piedade, inocência, e você não cair nas ciladas do adversário. Sabe por quê? A sua vida é preciosa para Deus. Deus, ele designou para todo ser humano, sem exceção, ele designou para o ser humano habitar no Gan Éden, no Jardim do Éden. Deus designou para todo ser humano habitar de fato nos tempos da redenção final, nos dias de Mashiach, a estar com Mashiach, cada um na sua nação, fazendo o Avodah Hashem, o serviço a Hashem, ombro a ombro com o povo judeu. Deus designou a humanidade para poder viver o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Mas ele deu ao ser humano o chamado livre-arbítrio, que na realidade é livre escolha. Somente o ser humano ele tem esta liberdade de livre escolha, de servir ou não o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, a vontade divina é que todo ser humano participe dessa glória de Deus, destas bênçãos divinas. Mas somente o ser humano é que pode tomar a sua decisão, a sua livre escolha, se ele quer andar com Deus ou não, se ele quer participar da redenção final com o justo e verdadeiro Mashiach ou não. Somente o ser humano pode decidir se ele de fato quer entrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, ou não. Para Deus a sua vida é preciosa. Por isso que Ele deu e colocou à disposição de todo ser humano as maiores dádivas divinas, para que o ser humano possa escolher Avodah Hashem, o serviço a Hashem, para participar dessa graça bendita com Deus. Nosso Rebbe anterior, o sexto Rebbe, ele faz a seguinte pergunta: o que significa para você Hanukkah? Então, ele traz para nós, né, uma reflexão. Normalmente se costuma dizer, devemos ouvir cuidadosamente aquilo que as velas estão dizendo, diz o Rebbe anterior. Então, a pergunta é, o que as chamas tremulantes estão nos dizendo? Qual é a mensagem destas luzes tremulantes que nós vamos começar a visualizar a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol da próxima quinta-feira da semana que vem? 8 noites. Então, aqui tem algumas mensagens que o nosso Rebbe anterior e os nossos mestres trazem para nós. Primeiro, nunca tenha medo de defender aquilo que é certo.
Yehudá, o Macabeu, e sua família enfrentaram dificuldades assustadoras, mas isso não os deteve. Com uma prece nos lábios e fé no coração, eles encararam a batalha de suas vidas e venceram. Podemos fazer o mesmo. Ou seja, amados, se você tem medo de defender o que é certo, então você não está no caminho correto. Se você tem medo de defender a verdade, doa a quem doer, você não está trilhando o caminho da verdade. Se você tem medo de defender de peito aberto, como os Macabeus, que há um só Deus, que há um só Criador, que há um só Redentor, que há um só Salvador, você precisa rever urgentemente os seus conceitos, porque o tempo está mais curto do que possamos imaginar, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Se você tem medo de enfrentar a luta, a batalha da sua vida, que vai marcar definitivamente o teu futuro, você está correndo um grande perigo. Um perigo de perder a sua vida, não somente fisicamente falando, mas espiritualmente, a separação de Deus. E a sua alma virar apenas puff, e não ressuscitar para a vida eterna, mas para a sua extinção. Se você tem medo de fato de seguir em frente no caminho da luz, sabendo que Hashem é o teu único Deus, o teu único escudo, e a única força que pode te conduzir à vitória, então realmente os seus conceitos estão muito mais para baixo do que você imagina. Hanukkah é para nos tirar da escuridão, é para nos tirar das trevas, é para nos tirar realmente do nosso ego, do nosso eu, do coitadinho do meu eu, do coitadinho do meu ego, e olhar para frente, a visão de Deus, não a nossa visão, a visão de Deus. Por isso, os Macabeus, com seus poucos soldados, em torno de 12.000, tiveram uma prece nos lábios e a fé no coração, e venceram. Melhor, enfrentaram tudo e todos que foram contrários. Não tiveram medo dos muitos, não tiveram medo dos poderosos, não tiveram medo daquele exército assustador, armado até os dentes, devidamente muitíssimo bem preparado para toda e qualquer batalha. Eles não olharam para aqueles exércitos dizendo: estamos perdidos, vamos ser massacrados, é melhor nos escondermos. Não. Eles deram a cara a tapa. Eles se mostraram, se revelaram. Nós, os poucos, somos contrários à vontade de vocês, os muitos, e nós não aceitamos ser assimilados pelos teus usos e costumes pagãos e idólatras. Nós cremos no único Deus, e é em nome desse Deus que nós estaremos, sim, defendendo aquilo que é certo, justo e verdadeiro. E eles puderam vencer com fé no coração, com fé, com uma prece nos lábios e fé no coração, e foram vencedores. E nós podemos vencer também, desde que não nos venhamos nos acovardarmos. Segundo item, sempre aumente em questões de bondade e observância da Torá. Sim, uma única chama foi suficiente, boa para ontem, mas hoje precisa ser ainda melhor. Ou seja, aqui que os nossos mestres estão dizendo é que para nós nos dias atuais, a nossa grande arma ou as nossas grandes armas para vencermos
a assimilação, para vencermos entre aspas, esses exércitos gregos e sírios, é aumentar as nossas questões de bondade, praticar tzedakah, ofertas, doações, dízimos, atos de bondade, atos de justiça, atos de caridade. Aumentarmos, e assim também a observância da Torá e das 7 leis de Noé. Nós vamos vencendo todo e qualquer exército grego e sírio que querem nos tirar da presença divina e que querem que sejamos assimilados pelos seus usos e costumes pagãos e idólatras. Sim, uma única chama naquele dia, nesta época, foi o suficiente para alimentar 7 braços da menorá no Beit HaMikdash, no templo. E isso foi suficiente para ser uma luz viva durante 8 dias consecutivos. E hoje ela precisa ser ainda melhor. Você é esta chama. Cada um de nós é esta chama. E hoje é melhor ainda do que aquele tempo, nesta época. Porque naquele tempo, nesta época, somente a menorá no templo que ficou acesa. Mas hoje, nos 4 ventos do nosso planeta, em cada lar judaico, em cada vida judaica, em cada lar Benei Noach, em cada vida Benei Noach, isso se expande nos 4 ventos do nosso planeta. Esta luz hoje, ela ainda é melhor do que daqueles dias. E você pode ser esta chama viva de Deus, desde que você não oculte a sua luz. Terceiro item que nós temos aqui, uma pequena luz vai longe. As velas de Hanukkah são acesas quando a noite está caindo. Colocadas no batente, elas servem como um farol para as ruas que estão escurecendo. Não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. Por isso que nos lares onde se acenderão as Hanukkah, o candelabro de 9 braços, né, elas precisam ser colocadas de forma visível para a rua, para que quem passa na rua possa ver esta chama, esta luz acesa. Por isso que uma pequena luz vai longe. Ela chama a atenção, a chama de uma vela, a chama de um pavio, ela chama a atenção. A chama chama a atenção para todos aqueles que passam e têm como olhar aquela chama, entendeu? Então por isso uma chama, né, ou uma pequena luz, ela vai mais longe do que você imagina. Por isso a sua Hanukkah, ela precisa ser colocada de forma visível para os que passam na rua. Ah, mas minha casa é um muro muito grande, o portão é eletrônico fechadão, ninguém vai ver. Abre esse bendito portão eletrônico, meu filho. Abre essas portas e põe a chama, põe a luz para brilhar nos seus portões. E aí quem passar vai ver que você está ali junto com a chama. Você estará iluminando o mundo, junto com tantos outros que estarão iluminando o mundo ao mesmo tempo nos 4 cantos do nosso planeta. Você estará mandando uma mensagem de luz que vai dissipando as trevas. Outro item, leve para as ruas, né? Hanukkah é única no sentido de ser uma mitzvah básica, observada em público. Não basta ser um judeu no coração, não basta ser um Benei Noach no coração, ou mesmo em casa, trancado, fechado, né? A sua casa virou uma cadeia para você? Então muda essa história, caramba. Mostre que você é livre. E mostre que a chama de Hanukkah, ela está acesa não somente no seu coração, na sua mente, na sua casa, mas esta chama você está colocando para ser acessada por tantos quantos possam passar na rua, na frente da sua casa.
tantos quantos podem de outros prédios ver a sua chama ali na janela do teu apartamento, porque chama a atenção. Uma chama chama a atenção. Procura rimar isto. Então a Hanukkah ela é uma festividade pública, o acendimento das luzes, né? Hanukkah nos ensina a brilhar lá fora, com a nossa vizinhança, família, conhecidos, desconhecidos, amigos, inimigos, e seja quem for. É ser humano? Vamos divulgar a luz de Hanukkah, vamos divulgar a luz divina, ok? E para finalizarmos essa reflexão, não se envergonhe de cumprir uma mitzvah, não se envergonhe de cumprir um mandamento, um preceito, mesmo se você se sentir diferente. Em vez disso, seja uma menorá proclamando orgulhosamente sua unicidade radiante, para que todos possam ver que você crê no único Deus, no único Redentor e Salvador. Seja você esta mensagem viva de Deus nesses dias de Hanukkah, ok? Baruch Hashem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui antes de passarmos para a frente. Ok. Lembrando, né, que Hanukkah é a festa das luzes, é uma festa judaica. Os Benei Noah não têm a obrigatoriedade de cumpri-la. Ele pode fazer de forma voluntariosa, por amor aos céus, né, obedecendo a halahá, né, os preceitos da lei judaica, ok? Então, por isso, antes, no segundo século antes da Era Comum, a Terra Santa era governada pelos Seleucidas, que eram os sírios e os gregos, Seleucidas, que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, em vez da observância dos mandamentos e a crença no único Deus. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderados por Yehudá o Macabeu, derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra naqueles dias. Expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e rededicou o serviço a Deus, né? Ou seja, eles foram lá, fizeram a limpeza, a faxina geral, porque lá dentro do templo foi levado ídolos, foi levantado altares idólatras, né? E aí impurificou o templo, e a ausência divina, Shekhinah, automaticamente se retirou, né? Porque Deus não compactua com a idolatria. E assim, realmente, com a vitória, eles puderam fazer então a limpeza, a purificação do templo, e aí fizeram a rededicação do templo, que ficou conhecido como Hanukkah, a festa das luzes, a festa da rededificação, né, do templo, né, do tabernáculo, do templo em Jerusalém. E aí então sim foi feito os sacrifícios corretos, segundo a própria Torá, ok? Uma das questões que nós também precisamos aprender de Hanukkah é exatamente uma questão entre quantidade e qualidade. Os nossos mestres nos ensinam que, segundo o Rabino Binyamin Efrat, nos diz que no mundo há duas espécies de valores: os valores quantitativos e os valores qualitativos. A relação entre quantidade, sem levar em consideração o conteúdo, essa é a mensagem da quantidade, e a qualidade é a mesma que existe entre o natural e o sobrenatural, né? A qualidade qualitativa, né? Aquilo que é de qualidade natural e aquilo que é de qualidade sobrenatural. Os valores quantitativos estão expressos no material, aquilo que é palpável, né? Por isso, nosso mundo, que é chamado mundo de A.C.A., o mundo da ação, ele é muito quantitativo. Então, ele está muito preso à questão de quantidade, né? Então, se eu vejo, eu toco, é a questão da quantidade, onde se valoriza mais essa questão aí, certo? Então, por isso, no material,
nos elementos que não possuem santidade, né, que é chamado de Divrei Hol, que não possuem santidade. E nos povos do mundo, enquanto os valores, isso é a questão da quantidade, né, material, que não possui elementos de santidade, e os povos do mundo, né, os povos do mundo são pagãos e idólatras, né? Enquanto que os valores qualitativos estão expressos no espiritual, nos elementos que possuem Kedushá. Kedushá significa santidade, né? E que possuem o quê? A presença divina. E dentro disso também tem a questão da própria Torá, né? Os 5 primeiros livros das Escrituras. Durante o domínio grego-assírio, que conspirou para impor restrições às práticas e aos valores do judaísmo, deflagrou-se uma rebelião dos judeus, liderado pelos Hashimoneus, né, o Hashimonim, que são os Matitiahu, né, o pai da grande da família, né, Macabeu. Então Matitiahu ben Yohanan, Kohen Gadol. Yohanan era o Kohen Gadol, né? O filho dele era Matitiahu, então era Kohanim, e os seus filhos também Kohanim, né? Então Yohanan, ele era o Kohen Gadol, então era uma família de sacerdotes, e nessa família tinha o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? E foram eles os primeiros a pegar realmente em armas para defender o povo judeu, o templo, né? Para que realmente não houvesse essa assimilação da questão dos Seleucidas. Então, dessa forma, culminou com a sua vitória a reinauguração do templo em Jerusalém no ano 3595 a contar da criação, e que hoje é comemorado por nós durante os 8 dias da festa de Hanukkah. Nessa ocasião, houve um sério confronto entre esses dois valores, o quantitativo e o qualitativo, quantidade e qualidade. Os valores materiais tinham uma extrema importância na cultura grega, né? A cultura grega era muito forte na questão material, né? Tanto na questão material como na questão física, né? O físico perfeito, né? E a questão material, muito valor na questão material, físico e material. Essa tinha por objetivo o esquecimento dos valores qualitativos, que são eternos e que estavam expressos no povo de Israel, na sua Torá e no cumprimento das mitzvot. Ou seja, o povo judeu era totalmente avesso a tudo aquilo que os gregos e os assírios representavam. Então, os gregos, né, eles viram dessa forma o estilo de vida judaica um grande inimigo a ser vencido, mas não pela força, não pela guerra, mas pela assimilação. Ok? Então vejam bem, a cultura grega atribuía qualidades divinas aos elementos e aos fenômenos naturais, amava o materialismo e sublimava a inteligência, esquecendo-se de que sem a força do Criador, o cérebro seria incapaz de funcionar. A cultura judaica confia na sabedoria que o Todo-Poderoso dá aos homens, e por isso, na Amidá, o serviço, né, das chamadas 18 preces que o povo judeu faz diariamente, Shemonei Esrei, após as 3 primeiras bênçãos, o povo judeu recita a seguinte berahá, ou brachá, bênção, que fala sobre Atá Ronen Leadam Da'at, que significa: tu, ó Criador, dás ao homem sabedoria. Então os gregos desprezavam isso, porque eles davam mais valor à questão material e física, não à inteligência, por assim dizer, de forma natural e sobrenatural, ok? Pelo fato de a sabedoria judaica ser um confronto à cultura grega, queriam anular a cultura de Israel, a Torá, a Emuná, a fé, e a Kedushá, a santidade do povo judeu. Aqui está a diferença entre a época de Purim e a de Hanukkah.
A festa de Purim é a festividade dos dias de Esther e Mordecai, né? E Ramã, o grande inimigo do povo judeu. Mesmo que o povo de Israel cedesse em seu judaísmo, não seria suficiente para Ramã nas questões dos dias de Esther e Mordecai, pois esse queria aniquilar todo o povo. Então a vontade de Ramã não era apenas tirar a judaicidade do povo judeu, não tirar a mentalidade do povo judeu da crença no único Deus, mas era aniquilar todo o povo, era assassinar mesmo todo o povo. Enquanto que os gregos aceitariam o povo de Israel de bom grado, caso rejeitassem as suas crenças. Portanto, os gregos declararam a guerra contra o espiritual para fazer o material prevalecer. Por isso que quando você fortalece a sua alma animal, você é muito apegado ao materialismo. Você alimenta a sua alma animal. Então você está mais preso ao materialismo e ao físico. E o espiritual e divino você deixa para lá. Não quer nem saber. Então, como você pode avaliar, calcular o seu nível espiritual? Veja no que você é mais apegado. Você tem mais tempo para o seu físico e o seu material e deixa Deus para segundo, terceiro plano? Ou você é mais apegado às coisas divinas, às preces diárias, fazer o estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, fazer cada vez mais uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, praticar de tzedakah, ofertas, dízimos, doações, atos de bondade, misericórdia, caridade, etc. e tal. Por aí você analisa como está o seu nível espiritual, ok? Então é isso daí. Então a vitória da minoria fraca de judeus sobre a maioria forte dos gregos está descrita no trecho de Al-Hanissim, que é uma prece de agradecimento que também o povo judeu faz, principalmente nesta época de Hanukkah. Então ela é acrescentada nas preces, né? E entre outras coisas ela diz o seguinte: Masarta Giborim Beyad Halashim Verabim Bevad Meatim, ou seja, a prece a Hashem, ao Eterno. Entregaste os fortes nas mãos dos fracos e os numerosos nas mãos de poucos. É isso que significa. Então isto representa a vitória da qualidade sobre a quantidade, a vitória do espiritual sobre o material, a vitória da luz sobre as trevas. Por que a minoria fraca venceu a maioria forte? Porque apesar de ser minoria, a qualidade tinha maior valor que a quantidade. Ou seja, por eles serem poucos, mas o valor espiritual deles era muito, muito e muitíssimo forte. E isso prevaleceu sobre a quantidade material, sem valor, não agregado a nada espiritual. E o que prevalece é o espiritual, não o material. O que prevalece é a luz, não as trevas. O que prevalece é o bem, não o mal. Ou seja, sempre que você possa ser, aparentemente, você possa dizer, eu não sou nada diante desse mundão. Mas uma pequenina chama, ela dissipa uma multidão de trevas. E aonde você está, você pode ser esta luz. Você pode ser esta chama. E você pode dissipar, sem sombra de dúvidas, uma multidão de trevas à sua volta. E quando nós acendemos as luzes de Hanukkah, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos trazendo o espiritual para o material. Estamos trazendo o divino para o mundo físico. Estamos trazendo a presença divina para este nosso planeta, para este nosso mundo. E por menor que seja uma chama, ela dissipa muitas trevas e chama a atenção
para que as pessoas olhem para a luz. Ok? Este fato manifestou-se também o milagre da ânfora de azeite, né? Que já comentamos aqui hoje e ontem. São necessários 8 dias para produzir azeite puro. Depois de vencida a rebelião, os judeus procuraram o azeite puro, que estivesse dentro de um recipiente lacrado com o selo do Kohen Gadol, para reacender a menorá do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Entretanto, encontraram somente uma pequena ânfora. As demais haviam sido profanados pelos gregos, quando esses entraram no reduto sagrado, e Hal. A quantidade de azeite desta ânfora seria suficiente para acender a menorá por apenas um dia. Porém, aconteceu um milagre. A pequena quantidade foi suficiente para 8 dias. Isso porque essa pequena quantidade era de grande qualidade espiritual. Possuía o lacre selado do Kohen Gadol. Este é o principal ponto do milagre de Hanukkah. Descoberta da força qualitativa sobrenatural. Ou seja, Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele mesmo fala, provai-me. Deus, Ele nos dá essa liberdade de prová-lo, não de desafiá-lo, ok? Então vejam bem, ao pôr do sol nós vamos entrar na primeira noite de Hanukkah. Teremos 8 noites pela frente. Você tem um tempo hábil de 8 noites consecutivas, de você elevar, no momento que você acende as luzes de Hanukkah, de você elevar a Deus um pedido, uma prece, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, e você terá uma resposta divina. É um tempo propício para Deus realizar milagres. Você pode entrar com esse pedido diante de Deus. Ele nos dá essa liberdade de o fazer. Então, você pode ter alguma coisa que você está ansiando tanto por ela, desde que seja boa e lícita, bem entendido, obviamente. E você está ansiando por ela há algum tempo. Esse é um momento propício de você elevar a Deus, no acendimento das luzes de Hanukkah, o seu pedido de socorro, de ajuda, a sua petição. Hashem, eu estou precisando de tal coisa, de tal situação, etc. e tal. Eu estou precisando disso ou daquilo. E eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Que as luzes de Hanukkah, nesses dias, venha iluminar o caminho das bênçãos para a minha vida e faça com que, segundo a tua vontade, eu seja agraciado ou agraciada pelo teu favor, Hashem, e me dê estas respostas A, B e C. E você verá que a qualidade do seu acendimento de luzes de Hanukkah, a sua qualidade de espiritualidade nos dias de Hanukkah, você vai poder contemplar as bênçãos de Deus na tua vida. Não duvides. Continuando, às vezes, porém, os vícios apagam a kedushá, a santidade, o ímpeto e o desejo que cada pessoa tem para se aproximar da Torá e cumprir mitzvot. Os gregos entraram no Heichal, que é exatamente o lugar de santidade, o reduto sagrado de Hashem. E os gregos, entre aspas, eles entram no seu Heichal, no seu reduto sagrado do seu interior, através de mensagens inocentes, destas festividades que você encontra nesses dias. E nessas festividades, os gregos, entre aspas, estão procurando entrar na sua vida espiritual para dizer a você assim: não tem problema não, fica tranquilo, é só uma vez por ano, não tem nada demais de você participar das festividades natalinas.
Não esquenta a cabeça com essa questão de idolatria, não. Fica quietinho, fica sossegado. Não é bem assim, não. Aí você pode cair na cilada. Aí você pode cair na armadilha dos gregos, entre aspas, que queriam fazer com que você se assimilasse aos usos e os costumes pagãos. Entendeu? Então cuidado, porque esses dias são propícios a isto também. Ok? Então por isso, o azeite, eles tentam impurificar. O azeite da presença divina na tua vida. O azeite da vida espiritual da sua vida. O azeite que faz com que você seja separado, como o azeite não se mistura com a água, né? Ela não se mistura, então ele quer fazer com que você tente fazer esta assimilação. De que forma que vai acontecer isso? Você vai deixar o azeite para lá, que é a presença aqui do chá, a santidade divina, e você entra então no quantitativo, você entra então na assimilação, e você deixa o azeite para lá. Entendeu? Entretanto, existirá sempre um pequeno recipiente oculto com o lacre da santidade no seu interior. Aquele que se empenhar em buscá-lo, encontrá-lo-á. Revistaram e encontraram somente uma pequena ânfora de azeite. Os Kohanim, eles entraram lá no Rehal, que é o reduto sagrado. E eles viram que as ânforas estavam todas violadas, o lacre estava violado. Mas eles acharam uma única ânfora com o lacre não violado. Então é isso que aqui os nossos mestres querem dizer. Se você buscar, você sempre vai encontrar no seu interior uma pequena ânfora de azeite puro, a chama divina, para fazer com que a sua centelha divina seja acesa e você possa brilhar sem sombra de dúvidas. Embora esta procura, a princípio, ela pode ser difícil ou fraca, haja conteúdo suficiente para iluminar somente um dia, quando você encontra esse pequeno ânfora de azeite no seu interior, o milagre de Hanukkah se repetirá, e ela acenderá por 8 dias. Por isso que nós vamos durante 8 dias fazer o acendimento das luzes de Hanukkah. E você não pode deixar de fazer isso na sua casa, a princípio, na sua casa. Por isso, cada dia de Hanukkah, nós temos aí o horário do acendimento das luzes de Hanukkah. Hoje, o acendimento das luzes nas casas, como nós falamos ontem, 2 etapas, nas casas e depois na comunidade, ok? Então, nas casas hoje, às 18h44, é o horário de acender o shamash, mais a primeira chama da primeira noite de Hanukkah. Às 18h44 nos lares, ok? E à noite, a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo da nossa sinagoga Beneinor Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e para as nações. Estaremos transmitindo o acendimento do shamash e da primeira chama da primeira noite de Hanukkah. E amanhã, sexta-feira, nós estaremos fazendo isso também, juntamente com a celebração do Shabbat, ok? Amanhã, sexta-feira, tem um fator diferente no acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Então vejam bem, amanhã o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 18h25. Às 18h25, ok? Então, uns 2 minutos antes, você faz o acendimento da Hanukkah. Aí você vai fazer o acendimento da Hanukkah, certo? O shamash, e 2 velas você vai colocar no seu shamash, na sua Hanukkah. O shamash mais 2 velas, porque amanhã será a segunda noite de Hanukkah.
Depois que você fizer o acendimento das luzes de Hanukkah, aí que você vai para o acendimento das luzes especiais de Shabbat. Entendeu? Primeiro acende as luzes de Hanukkah e depois acende as luzes de Shabbat. Certo? E no sábado, muda-se a ordem das coisas. Primeiro encerra o Shabbat, né? O encerramento do Shabbat no momento da Havidalah vai ser às 19h23 do sábado. Depois que faz a Havidalah, aí vai para o acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Aí no sábado, no caso, é a terceira chama, então é o Shamash, mais 3 velas que você vai colocar na sua Hanukkah. E você sempre vai acender da esquerda para a direita. Você coloca as velas na Hanukkah da direita para a esquerda, certo? Mas o acendimento das luzes de Hanukkah é sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque a vela que você vai acender à esquerda, ela corresponde ao dia específico daquela noite. Entendeu? Então, hoje vai ser acendida a primeira. Então, essa primeira vela estará na extrema direita da Hanukkah. Acende o Shamash e acende a primeira chama da primeira noite. Amanhã, sexta-feira, amanhã são 2, é a segunda noite. Então vai ter o Shamash mais 2 velas. Vai acender primeiro a vela que corresponde ao segundo dia. Então ela é da esquerda. Aí depois acende a outra vela à direita da segunda vela. Sempre acendendo da esquerda para a direita. No sábado, depois da Havidalah, temos o Shamash, mais 3 velas. A primeira vela a ser acesa é a vela que corresponde à terceira noite. Então acende-se a terceira, depois a segunda e depois a primeira. Sempre da esquerda para a direita. Ok? É isso que nós vamos fazer aí nesses próximos dias aí, sem sombra de dúvida. Ou seja, todas as noites nós teremos as transmissões a partir das 20h15 da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e para as Nações, o acendimento das 8 luzes de Hanukkah. Ok? Então, finalizando aqui a reflexão de Hanukkah, durante todos os dias da festa, após o acendimento das chamas, temos uma excelente oportunidade para transmitir aos nossos filhos a história e os conceitos de Hanukkah. Com isso, estaremos acendendo também a chama do próprio monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, essa é a nossa reflexão de Hanukkah hoje. E para fecharmos o nosso shiur, né, nós queremos deixar aqui a mensagem sobre cuidar de nossa beleza interior, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, com referência à nossa paraxá da semana, Vayeshev, que está no capítulo 39, verso 1 a 6 da nossa paraxá da semana do livro de Gênesis, Bereshit, ok? De vez em quando a gente está dando uma olhada para cá e para lá, que nós estamos precisando fazer uma nova consulta ao oculista, que a visão tá um pouco pior. Né? Então por isso que a gente vai e volta aqui na leitura aqui, ok? Nos próximos dias, com a graça de Hashem, vamos providenciar a consulta e a aquisição do novo óculos aí, para enxergarmos melhor as palavras, né? Como diz o outro, né? Gasta as vistas de tanto ler, né? Não sei se tem alguma coisa, se tem uma verdade nisso, mas é o ditado popular, né? Então, cuidar da nossa beleza interior, né? Nesse meio tempo que nós tivemos aqui durante a nossa paraxá, nós temos a questão do Yosef, que foi vendido à terra do Egito, ok? E ele foi então como escravo lá na casa de Potifar, ou Potifera, né? E o chefe dos açougueiros, né, do faraó, do Paró. Potifar reconheceu a inteligência, a integridade, piedade e porte real de Yosef.
e o encarregou então de administrar todos os seus bens domésticos, né? Então Iosif, ele era belo de porte e de semblante. Então Iosif era um jovem muitíssimo bonito, muitíssimo belo, né? A beleza física de Iosif era um reflexo do seu interior, de sua beleza espiritual. O seu compromisso inquebrantável com os ideais da Torá, ele estava sempre conectado com elas. Em virtude de sua própria perfeição espiritual, ele foi capaz de cumprir com a sua missão divina, trazer os outros para ficarem mais próximos de Deus, né? Então nós temos aqui sobre a questão de Iosif, né? A sua beleza exterior refletia a sua beleza interior. O livro de Provérbios fala lá que um coração alegre formoseia o semblante, né? Você tem um exemplo disso, por exemplo, com pessoas que você não acha fisicamente bela, mas você fala, essa pessoa é muito agradável. Para mim essa pessoa é muito linda, porque é uma delícia estar com essa pessoa. As suas palavras são serenas, tranquilas, traz muita paz para mim. Eu fico encantado de poder ouvir essa pessoa falando, conversando, me traz muita tranquilidade, né? Então, essa beleza interior, ela resplandece no exterior. Então, você olha para aquela pessoa não pela sua beleza física, mas você olha a beleza espiritual que ela está irradiando e você diz, para mim essa pessoa é lindíssima. Entendeu? É por aí. Vamos em frente. Assim como Iosif, todos nós somos convocados a aproximar as pessoas de Deus. É a nossa tarefa. Principalmente nós, Bnei Noach, entre as nações, nós temos essa tarefa maravilhosa. Para obter o mesmo êxito que Iosif, devemos tentar ser como ele, espiritualmente falando, ou seja, belos de porte e de semblante, ou seja, é a beleza espiritual. É por isso que você não pode se associar à idolatria, você perde essa beleza. E se você perde essa beleza, você não transmitir a luz divina. Por isso, belo de porte e de semblante, a beleza espiritual nós não podemos perder. Isso não significa que devemos esperar até atingir a nossa perfeição espiritual para podermos aproximar os outros de Deus. A perfeição ela é relativa e, comparados com aqueles que sabem menos que nós, já somos belos, por assim dizer, e suficiente para inspirá-los a aproximar-se de Deus. Contudo, devemos lembrar que, se negligenciarmos nosso próprio crescimento espiritual, outros vão percebê-lo e estarão menos propensos a serem influenciados por nossas palavras. Ou seja, amados, as suas palavras, elas precisam primeiro representar as suas ações, ou as suas ações precisam representar primeiro a sua palavra. Por isso que as suas palavras, as nossas palavras, sejam fortes, de um belo porte e um belo semblante, espiritualmente falando. Por isso, seja forte, seja luz, seja belo, de porte e de semblante, como Iosif. Até daqui a pouco, no primeiro acendimento, lá na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para as Nações, às 20h15, estaremos aí juntamente contigo, juntamente convosco, iluminando o mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom.